Já parou para pensar que para todo o complexo sistema de leis de um país precisa existir uma espécie de manual de instruções? Pois é, uma regra mestra que diz como todas as outras regras devem funcionar. E essa peça, que é fundamental, mas muitas vezes passa despercebida, existe no Brasil. Hoje a gente vai desvendar a LINDB. Parece até um trava-línguas, não é verdade? Quem é que cria as regras para as próprias regras? Mas olha, essa é uma questão essencial. Pensa bem, se existem leis para regular quase tudo na nossa vida, tem que existir uma lei-mãe para organizar como todas as outras são criadas, interpretadas e, o mais importante, aplicadas no dia a dia. E essa lei existe sim, o nome dela é LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O mais curioso sobre ela é que a LINDB não diz o que as pessoas devem fazer, mas sim o que as leis devem fazer. É por isso que os especialistas chamam ela de norma de sobredireito. É literalmente uma lei sobre as leis. Dá que pensar nela como se fosse o sistema operacional de um computador, sabe? Sem ele, os programas simplesmente não rodam direito. E o mais interessante é que, apesar de ser tão importante, a LINDB é um decreto-lei bem antigo, lá de 1942. E olha só, até 2010, o nome dela causava uma confusão danada. Era Lei de Introdução ao Código Civil. A mudança de nome foi crucial para deixar bem claro que o papel dela vai muito além do Código Civil. Ela é, na verdade, o manual para todos os ramos do direito, do público ao privado. Ok, então se a LINDB organiza as leis, isso nos leva a uma outra pergunta bem natural. De onde é que vêm as leis para começo de conversa? Para responder isso, a gente precisa mergulhar um pouquinho no que os juristas chamam de fontes do direito. De onde, afinal de contas, brota todo o nosso sistema jurídico? Basicamente, a gente pode dividir essas fontes em três tipos. Primeiro, as fontes materiais, que são os fatores da sociedade, da economia, é o porquê de uma lei ser necessária. Depois vem as fontes formais, que é a maneira oficial como a lei se apresenta, o como ela é expressa. E por fim, as não formais, como os estudos acadêmicos e as decisões dos tribunais, que são as ferramentas que ajudam a interpretar a lei. Agora, olha só essa estrutura. No centro de tudo, como a fonte principal, está a lei com L maiúsculo. Ela é a fonte formal primária. As outras, como a analogia, os costumes, são fontes acessórias ou secundárias. E o que isso quer dizer na prática? Bom, o artigo 4º da LINDB deixa isso bem claro. Um juiz só pode recorrer a essas outras fontes se a lei principal for omissa, se ela não der uma resposta clara para o caso. Certo, já entendemos de onde vêm as leis. Agora vamos acompanhar a jornada de uma lei específica, desde o seu nascimento até o momento em que ela passa a ser obrigatória para todo mundo. Essa definição clássica do jurista Clovis Bevilacqua é simplesmente perfeita para a gente entender. Uma lei precisa de 3 elementos essenciais. Primeiro, ser geral, valer para todo mundo. Segundo, vir de uma autoridade competente, como o Congresso Nacional. E terceiro, ser coercitiva, ou seja, o Estado pode forçar o seu cumprimento. Então, essa jornada da lei tem 3 fases cruciais. A primeira é a elaboração, que é toda a discussão e criação do texto. Depois vem a promulgação, que é o ato que basicamente atesta: ok, esta lei agora existe, é o nascimento oficial dela. E por fim, a publicação no Diário Oficial, que é o momento em que a nova lei é comunicada para toda a sociedade. Mas atenção! Entre a publicação e o momento em que a lei começa a valer de verdade, pode existir um período de espera. Esse intervalo tem o nome em latim vacatio legis. É um tempo de respiro, sabe? Para que todo mundo possa conhecer a nova regra e se adaptar a ela antes que a cobrança comece para valer. Tá, mas e se a lei for publicada e não disser nada sobre quando ela entra em vigor? A LNB, claro, tem uma regra para isso. O seu artigo 1º estabelece um prazo padrão, 45 dias. É o tempo considerado razoável para todo mundo se preparar. Então, resumindo o caminho, fica assim. Primeiro, a publicação, para que todos saibam que a nova lei existe. Depois, o período de vacatio legis, que é o tempo de adaptação. E, por fim, o início da vigência, que é quando a lei ganha força total e se torna, de fato, obrigatória. Mas por que exatamente uma lei se torna obrigatória para todo mundo, sem nenhuma exceção? A resposta para isso está num dos pilares de todo o direito, o princípio da segurança jurídica. E a regra de ouro está numa das frases mais importantes de toda a LINDB, lá no seu artigo 3º. É uma regra implacável, que diz o seguinte: ninguém pode se desculpar de cumprir a lei alegando que não a conhecia. Aquela famosa desculpa do "ah, mas eu não sabia", simplesmente não cola no mundo jurídico. E a justificativa para uma regra tão rígida não é porque se imagina que todo mundo lê o Diário Oficial todo dia. Claro que não.
A razão é uma necessidade social. Pensa só no caos que seria se as pessoas pudessem simplesmente alegar que não conheciam uma lei para não cumpri-la. A ordem social entraria em colapso. Essa regra existe para garantir estabilidade. E tudo isso nos traz de volta ao nosso ponto de partida. A LINDB funciona como esse grande manual de instruções do direito, garantindo que as regras do jogo sejam aplicadas de forma consistente e previsível. Ela é, no fim das contas, a base da nossa estabilidade jurídica. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça? A LINDB determina quando as leis começam a valer, estabelece que elas são obrigatórias para todos, ajuda os juízes a preencherem as lacunas da legislação, orienta como interpretar as normas e até resolve conflitos entre leis antigas e novas. É um guia completo, de verdade. No fim do dia, a LINDB é a fundação da segurança jurídica no Brasil. É ela que garante que as regras do jogo sejam claras e que valham para todos, permitindo que a sociedade funcione de uma maneira um pouco mais justa e, principalmente, mais organizada. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é bem intrigante. Se toda lei precisa de um manual para garantir a sua estabilidade, o que é que garante a estabilidade do próprio manual? Fica aí a reflexão sobre as fundações mais profundas do nosso sistema de leis.